Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Crypto Pickers aqui, né? Então, aquela boa live de segunda-feira para a gente começar a semana aqui, né? Sempre eu, Bills, ou eu e o Igor, ou Bills e Igor aqui, para a gente trazer alguma análise, né, bem técnica sobre algo que a gente está analisando aqui durante essa semana. E hoje, o que a gente separou para trazer para vocês é uma análise de como realmente uma segunda camada funciona, né? Então, a gente sabe que logo agora com o airdrop da Arbitrum e tudo mais, né? Muita coisa começou a ficar em voga, né? Nesse tema de roll-ups. Então a gente falou, vamos dar a nossa opinião sobre isso. E mais do que isso, né? A gente não só vai fazer essa live, como a gente vai fazer uma sequência de lives especificamente sobre vários roll-ups, né? Isso que a gente pensou aqui para vocês. Já queria começar dando um bom dia aqui pro Andy, que já começou dando like aqui, o Cometa Harlem, né? O João Paza, todo mundo aí. Muito bom. Mas, Bills, primeiramente, bom dia, boa semana, boa segunda-feira. O que você pensou aí para trazer para a gente, não só hoje, né, mas também com essa sequência aí, que foi uma ideia sua, né? Boa, maneiro demais, né, Leão? Obrigado pelo boa segunda-feira e boa segunda-feira também, tô cheio de sono. Vamos lá. Cara, a gente tá fazendo um estudo muito grande aqui na Mercúrio sobre roll-ups há bastante tempo, tá? Sobre segunda camada como um todo. Não é novidade para ninguém que a gente considera que o mercado de segunda camadas, o mercado de roll-ups, o mercado de Layer 2 da Ethereum, né? Que basicamente é o mesmo nome para tudo. É um mercado que a gente mais acredita para 2023. Nossa principal tese é que 2023 é o ano das segundas camadas, é o ano dos roll-ups. Só que, quando você vai estudar a fundo o roll-up, a gente tem muita opinião generalizada, a gente tem muita opinião, vou dizer assim, superficial sobre roll-ups, mas a gente tem pouco entendimento real, profundo do funcionamento desse negócio. E tem um senso comum no mercado sobre como roll-ups funcionam, que até a gente não entendia direito como roll-ups funcionam, tá? A gente começou a fazer esse estudo há algumas semanas e a nossa visão sobre segundas camadas, sobre roll-ups, mudou completamente no meio do caminho. E aí a gente falou, beleza, é o mercado de maior potencial de cripto nesse ano. Obviamente, a gente quer estar exposto de alguma forma. Tem várias soluções aparecendo. Tem Polygon, que já existe, Optimus, que fez airdrop ano passado, Arbitrum, que fez airdrop na semana passada, tem para sair airdrop aí da ZK Sync, tem a Scroll, e tem um monte de solução aí. Esse mercado vai ficar cada vez mais aquecido e vai aparecer um monte de solução de segunda camada junta. Consensus falou que vai lançar a segunda camada dela, a ZK Sync já falou que vai lançar, já lançou, na verdade, a ZK deles mainnet. Então a gente falou, beleza, a gente tem uma filosofia aqui que a gente não investe em nada se a gente não entende a fundo, no detalhe, a tecnologia desse cara, porque a gente acredita que a melhor forma de você conseguir diferenciar o que é bom e o que é ruim no mercado de cripto é entendendo, de fato, a tecnologia a fundo e não tendo opiniões superficiais, opiniões dentro da média. A gente tiver opinião dentro da média, a gente vai ter performance dentro da média. Então vamos parar o que a gente está fazendo, pegar nossos melhores analistas e vamos focar em entender um roll-up, entender uma segunda camada. E é nisso que nossa equipe está focada ao longo das últimas semanas. E como eu falei, a nossa visão mudou muito. E mudou muito a nossa visão de investimento também. Então, o que a gente decidiu fazer? Se eu fosse sentar aqui e pegar tudo que a gente está estudando ao longo dessas últimas semanas, que são umas 3, 4 análises aí de 100 páginas, eu ficaria umas 6 horas nessa live falando com vocês. Então, qual que foi a ideia? A ideia foi quebrar esse estudo em 3 lives. A primeira agora é para contextualizar para todo mundo o que é um roll-up, como que funciona de fato uma segunda camada da Ethereum, mais uma visão realmente aprofundada, não uma visão superficial, que basicamente eu entendo que o mercado todo tem essa visão superficial, que a gente tinha também, não é problema nenhum isso daí. Mas uma visão mais, vou dizer assim, diferente de como funciona um roll-up, que vai contextualizar as próximas discussões. Nas próximas discussões, a gente vai falar só sobre roll-ups otimistas, diferenciar cada um deles. Então, Optimus e Arbitrum, o que cada uma das duas tem de diferente? O que é melhor? O que é pior? E depois a gente vai fazer o mesmo com rollups de ZK, tá? Sei lá, ZK Sync, Scroll, Starkware, Consensus, Polygon. O que esses caras têm de diferente na tecnologia entre eles? O que é melhor? O que é pior? O que vai fazer o investimento em cada um deles ser melhor ou ser pior? E qual que é a diferença entre ZK e Optimus? Aquilo lá que sempre te falaram que um rollup otimista é pior do que um rollup ZK? Será que é verdade mesmo? Então é tudo isso que a gente vai discutir em cada uma dessas. Mas nessa daqui é importante a gente entender as principais diferenças entre os rollups e como eles funcionam de verdade. Então basicamente é isso aí que a gente vai focar e vamos, cara, vamos focar em fazer uma conversa técnica mesmo. Se você está aqui querendo sair dessa live com uma resposta, invisto em Arbitrum, invisto em Optimus, monta uma carteira de rollups para mim, você não vai sair dessa live com essa resposta. É uma conversa técnica em que a gente vai explicar como realmente funciona a tecnologia desses caras. Essas respostas a gente vai ter na próxima live e na outra, que a gente realmente vai olhar para a parada sobre um viés comparativo e do viés de investimento.
Exatamente. Então, assim, pessoal, se vocês gostam, né, desse tema, né, de roll-ups e tudo mais, e querem que a gente siga, né, com essa série, né, e gostaram dessa ideia, deixa o like aí, porque para vocês é 100% gratuito, já vão começar bem aí a semana, e assim o YouTube vai entregar para o máximo de pessoas possível aí essa live. Então, Bios, eu já vou compartilhar aqui a sua tela, né, Manda porque eu bala, sei que você paizão. já fez uma apresentaçãozinha aí sobre como os roll-ups realmente funcionam, e eu acho que eu vou deixar você seguir aí no comecinho, logo mais eu tenho um recado aí para todo mundo que tá aí assistindo a gente, beleza? Boa, beleza. Vamos lá então, pessoal. Queria discutir aqui com vocês sobre como rollups realmente funcionam. Mas primeiro, antes de entender como rollups realmente funcionam, a gente precisa entender como a Ethereum funciona. Porque o rollup nada mais é do que uma extensão da Ethereum. Será que é a mesma? Talvez não. Mas nada mais é um rollup do que uma coisa anexa ali à Ethereum, que tenta deixar a Ethereum melhor, mas ao mesmo tempo é uma blockchain separada e tal. Tem a ver com a Ethereum. Então a gente tem que entender qual que é o conceito, a contextualização ali de um rollup funcionar, de um rollup existir, tá? E a gente entender o técnico de por que um rollup existe, ajuda a gente a entender o que é um rollup, que ajuda a gente a conseguir diferenciar qual rollup é melhor um dos outros. Por isso que essa contextualização é tão importante, beleza? Então, antes de tudo, eu queria falar para vocês que a Ethereum é uma blockchain de estados, tá? O que é uma blockchain de estados? Uma blockchain de estados funciona basicamente nesse formato que eu estou mostrando para vocês. Então, você tem várias transações e várias carteiras, e as transações elas mudam o estado das carteiras. O que é o estado? O estado eu costumo brincar aqui na Mercúrio que ela é a foto da blockchain. Então, você pega a blockchain lá, tem todas as carteiras, você tira uma foto dela, como se fosse uma conta num banco. Você pega lá o saldo de que todo mundo tem no banco, tá? Então tem o meu saldo, tem o saldo do Danilo, que obviamente é muito maior do que o meu, tem o saldo de fulano de tal, tem o saldo de fulano de tal, eu tiro uma foto do banco naquele momento, tá? Esse é o estado do banco, o saldo de cada uma das carteiras. E aí, de um dia para o outro, rola algumas transações, tá? Eu transferi uma graninha para o Danilo, transferiu uma graninha para mim, eu paguei uma conta ali, eu paguei uma conta para outra empresa, então o saldo daquela empresa aumentou, rolou essas transações, e aí, no final do dia, o estado daquelas contas bancárias, o estado daquele ambiente bancário é diferente, beleza? Eu vou lá e tiro uma foto de novo. Beleza, estado 2. Então, basicamente, eu tive o estado 1, que foi o que eu tirei o saldo das contas no final de um dia. Eu tive um monte de transação rolando naquele meio do caminho, o filme, que resultou em uma outra foto, tá? Toda foto é um conjunto de vários filmes. Então, a gente tem as transações, que são os filmes, e a gente tem a foto, que é o estado final daquela rede. O que significa que é uma blockchain de estados? Significa que eu tenho um espaço de blocos, tá? Eu tenho basicamente um tempo entre cada um dos blocos ali dentro da Ethereum. Entre esse tempo, você muda o estado das carteiras, você muda o estado da blockchain, você muda os saldos das contas bancárias ali dentro da Ethereum, beleza? Espero que isso aí tenha ficado claro. Então cada estado desse daí é um bloco. Calma, o estado ele é um componente do bloco. O bloco é um bichinho um pouquinho mais complicado que isso, tá? O bloco ele é uma arquitetura mais complexa. O que tem basicamente dentro de um bloco, dentro da Ethereum, tá? Ele tem 3 árvores, beleza? O que é uma árvore? Uma árvore é um resumão, tá? Um resumão de alguma coisa. Então, vamos lá, eu tenho, não sei, 10 mil transações. Eu resumo essas 10 mil transações em uma só por meio de uma árvore. Então, eu vou compactando cada uma delas até resultar em um número só, em um hash que representa essas 10 mil transações. Isso é o conceito de Merkle-Root. Se você não entende, não tem problema. Procura aí no Google, acho que seria muito complicado a gente tentar explicar o conceito de árvore, o conceito de Merkle-Root aqui para vocês dentro dessa live, mas assumam como se isso daí fosse verdade, tá? Que essa árvore, ela resume várias coisas. Então, a gente tem a árvore das transações, que basicamente você pega todas as transações que rolaram dentro daquele bloco, compacta ela em um resumão, em um hash, em um número ali, que basicamente você pode desenrolar ele e ver todas as transações que foram feitas naquele período, como se fosse um pergaminho, né? Um pergaminho você tem um monte de transação, um espaço gigantesco. Você vai enrolando, até que fica num espaço pequenininho. Isso é árvore, tá? Então você tem o pergaminho ali das transações, você tem o pergaminho do estado, então basicamente as transações, é o que eu falei aqui, é o filme, e o estado são as fotos. Então aqui você tem, na árvore de transações, você tem tudo o que aconteceu para alterar os estados, e na árvore de estado você tem o saldo de cada uma dessas contas. Basicamente você tem esse, vou dizer assim, esse saldo final aí entre todas as carteiras. E a árvore de recibos é basicamente o que prova que aquela transação ela foi verdadeira ou não foi verdadeira, tá? Vamos supor que você tem um supermercado ali, e você tem uma transação no final do dia lá, que é, sei lá, Gabriel foi lá e fez uma transação de R$20.
O recibo basicamente mostra, dentro dessa transação de R$20, o Gabriel foi e comprou 3 Heinekens. Beleza? Deve estar mais ou menos isso, né? Uma Heineken tá R$5,79. Então vamos lá, uns R$18 aí foi o que eu gastei, comprando 3 Heinekens. Essa é a árvore de recibos. Então a Ethereum basicamente ela compactua, ela junta tudo isso dentro de um só, dentro de várias árvores e joga tudo isso dentro do bloco. Beleza? Tá, por que essa arquitetura complexa faz com que a Ethereum seja uma blockchain ruim para transacionar, então? Porque eu acho que isso é fato, né? Poucas pessoas aqui que estão nessa live transacionam dentro da Ethereum, porque a Ethereum é uma blockchain ruim para transacionar, certo? Por que isso acontece? Por causa disso, tá? A Ethereum ela tem essa parada estranha aqui que eu estou mostrando para vocês, que basicamente é o tabelamento de gás dentro da Ethereum, tá? O gás é o combustível, ele é a unidade de conta ali, a unidade de gasto que você tem dentro da Ethereum, que define o quanto que você gasta para fazer cada transação. E basicamente você tem aqui vários tipos de gas, para vários tipos de transações diferentes. Então eu quero fazer uma transação mais simples, eu gasto X gas. Eu quero fazer uma transação mais cabulosa, eu gasto X gas mais caros do que eu faria na transação anterior. Beleza? Mas por que isso daqui de fato faz com que a Ethereum ela seja mais cara se você tem basicamente esse modelo de gas, esse modelo vou dizer assim, de custo, que você precisa custear as transações na rede em quase todas as blockchains, tá? A Ethereum, ela tem um modelo de equilíbrio de preços de gás, tá? Então, basicamente, quando eu vou fazer uma transação, aqui só mostrando o caminho da transação e como que o gás, de fato, funciona, eu tenho aqui, basicamente, o usuário que está mandando uma transação, beleza? Ele começa a transação, ele usa gás para fazer essa operação, então ele gasta gás, beleza? Termina essa transação, o outro bacana vai lá e recebe essa transação. Então dá para ver aqui que esse cara ele começou com 250 unidades de medida aqui, ele consumiu gás, no caso ele começou com, vamos lá, 250 gás, tá? E ele consumiu gás e ele terminou com 170 gás, porque a transação que ele precisou fazer, na transação dele eram feitas duas operações, que uma utilizava 50 gás, a outra utilizava 30 gás, tá bom? De forma bem simplificada, é basicamente assim que a blockchain da Ethereum funciona e funciona esse modelo de gás, bem simplificado. Como que isso resulta, então, em gasto monetário, em basicamente eu gastando meu dinheirinho e as taxas da Ethereum ficando muito caras? Porque Ethereum, basicamente, ela possui um modelo de precificação de gás em Gigaway e você precifica o Gigaway em dólar, tá? São duas unidades de medida diferentes. Eu tenho gás, que basicamente ele representa o poder computacional que eu estou gastando dentro daquela transação, tá? Pensa na blockchain da Ethereum como uma plataforma de poder computacional distribuído. Eu estou distribuindo poder computacional na mão das pessoas, tá? Só que poder computacional ela tem um valor, beleza? Como que eu mensuro esse valor? Em gás, certo? Foi exatamente isso que eu falei. Só que esse valor em gás ele é sempre fixo e eu preciso transformar isso em dólar. E esse dólar, ele depende muito mais do momento daquela blockchain, tá? Vou explicar exatamente como que funciona. Para fazer qualquer transação na Ethereum, você tem um valor tabelado em gas, que basicamente é isso que eu falei para vocês, o poder computacional utilizado para cada uma das transações. No momento em que você vai fazer aquela transação, você precisa falar quanto você aceita pagar pelo gas em Gigaway, que é uma outra unidade de medida, tá? E aqui que é onde tem a pegadinha da parada. O Gigaway, ele é precificado em dólar. Então aqui eu falo quanto que eu aceito pagar pelo gas consumido naquela transação em Gigaway, que é em dólar, certo? Então, o que varia não é o gas que eu gasto por transação. O que varia é o quanto que eu pago pelo gas em Gigaway em dólar, certo? Então, chegam alguns momentos em que eu aceito pagar mais pelo gas, para consumir gas. Por que que eu aceito pagar mais? Por prioridade. A Ethereum ela funciona no modelo que é um modelo de pedágio, beleza? É um modelo de pedágio em que basicamente eu tenho ali X cancelas que conseguem passar X carros por segundo. Esse número ele é limitado, beleza? E os carros vão passando lá. Porém, ela não funciona como um pedágio democrático, em que basicamente eu cheguei antes do carro da frente, eu preciso esperar em filinha indiana o carro da frente passar, depois eu passo. É um pedágio não democrático, então basicamente se eu parei antes de um carro, eu viro pro carro da frente e falo, quanto você vai pagar nesse pedágio aí? Ah, pagar 4,70. Beleza, eu pago 7, deixa eu passar na sua frente. Ele vai passando, e a Ethereum basicamente ela reordena a fila desse pedágio com base nas pessoas que estão mais dispostas a pagar mais caro pelo gas no momento. Então, no momento em que você tem uma fila gigantesca, cara, tô indo lá pra praia, sei lá, tô descendo a Imigrantes aqui.
Imigrantes não, tô pegando a Ayrton Senna para pegar o Mogi Bertioga, tô falando pela minha experiência aí. Eu cheguei na Ayrton Senna, tem uma fila do caramba. Só que eu tenho um aniversário lá em Riviera, cara. E, eu tô atrasadaço pro aniversário. Então, tô desesperado, porque o pedágio tá congestionado. E eu preciso passar pelo pedágio logo. Eu preciso fazer minha transação, passar pelo pedágio logo. O que eu falo, cara, tá atrasado. R$50, vai. 50 conto, deixa eu passar aqui. Aí o cara do pedágio lá, o guardinha vai falar, pô, obviamente, vem cá, passa na frente de todo mundo. É assim que funciona a Ethereum. No momento que você tem muitos carros no pedágio, muitas transações no pedágio, algumas pessoas estão mais dispostas a pagar mais caro para que a transação dela seja validada mais rápido, por algum motivo de urgência ali, não vamos entrar no mérito, tá? E essa fila, ela só forma porque, novamente, esses pedágios ele tem uma quantidade de cancela limitada. Não pode passar vários carros e o tamanho das cancelas não aumentam se existem muitas filas esperando, muitos carros na fila esperando para passar, tá? Que é justamente esse ponto, na Ethereum a gente tem um limite de tamanho de bloco, e ele é dado pela quantidade máxima de gas que pode ser incluída nele. Hoje isso gira em torno de 500 milhões a 30 milhões de gas, tá? Mas basicamente a Ethereum ela tem uma quantidade limitada de transações, vou dizer assim, de poder computacional. Obviamente, se uma transação para outra difere a quantidade de gas que cada uma delas consome, pode variar o número de transações que você tem no bloco de Ethereum, obviamente. Porém, ela limita isso com base no tamanho de gas, na quantidade de poder computacional. Por que poder computacional? Por que a Ethereum limita o tamanho de bloco, limita as cancelas do pedágio dela com base em gas, que representa poder computacional? Para que na hora que ela fecha esse bloco, que tem uma quantidade de gas lá, o validador ele vai ter uma quantidade de poder computacional para validar, certo? E essa quantidade ela não pode ser algo absurdo, não pode ter muito poder computacional ali dentro, senão o validador que tem uma maquininha michuruca, igual a minha aqui, ele não vai conseguir validar. Obviamente, vai ter muita informação dentro daquele bloco. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai falar, cara, minha máquina não consegue fazer isso. Manda para um validador que tem uma máquina mais forte. E poucos validadores com máquinas muito fortes vão conseguir validar os blocos da Ethereum. Então, isso vai, de alguma forma, centralizar ou limitar a quantidade de validadores que conseguem, vou dizer assim, interagir com a Ethereum, fornecer segurança para dentro da Ethereum. Então, é por isso que a Ethereum falou, olha, eu vou limitar a quantidade de blocos aqui, a quantidade de poder computacional dentro do bloco, para tornar a minha rede mais acessível para validação, beleza? Ah, mas isso tem um problema do pico de taxa. Cara, não tem problema ter o problema de pico de taxa. Eu vou arrumar um jeito para resolver esse problema. Não, tem alguma dúvida por enquanto, hein? Temos uma dúvida aqui bem interessante que veio do Bebop. Ele pergunta se com The Spurge, né, vai acabar essa árvore de recibo. Cara, vai mais ou menos. Não vai acabar a árvore de recibo, mas vai acabar vai diminuir a quantidade de tempo que essa árvore de recibo fica dentro da Ethereum, tá? Então, basicamente, essa árvore de recibo, você pega uma parte do histórico da rede, tá? A árvore de recibo, ela não é só a única, vou dizer assim, a única parte do histórico da rede da Ethereum. O que o Spurge quer fazer é, cara, tem algumas informações aqui na minha base de dados, que elas não são necessárias no momento, eu não preciso ter todo o histórico de árvore de recibos, de árvore de estados, de árvore de transações o tempo todo dentro da Ethereum, beleza? Isso consome muito poder computacional, porque meus nós, eles precisam estar sempre rolando o histórico inteiro da blockchain, e a cada transação que passa, o histórico da blockchain fica maior. Então, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou começar a excluir uma parte do histórico, vou começar a excluir uma parte mais antiga do armazenamento da blockchain da Ethereum, e se alguém quiser fazer isso de forma separada, faça. Então, não é excluir a existência da árvore de recibos, mas é pegar uma parte do histórico da blockchain, que inclui a árvore de recibos, e tirar da blockchain da Ethereum, tá? Seja eliminando ou seja transferindo para outro lugar especializado para isso. Mas é uma pergunta muito boa, viu, cara? Boa. Muito bom. Então, só antes da gente voltar aqui para nossa análise, o Marcião perguntou: hello, como eu faço para receber uma camisa preta dessa da Mercúrios? Aí eu faço propaganda aqui já na Europa. Onde é que você tá aí, Marcião, na Europa? Porque é o seguinte, quem veio no Mercúrios Day do ano passado concorreu aí para ganhar. A gente fez vários sorteios dessas camisetas aí. Essas eram camisetas da galera que ia falar lá no palco do Mercúrios Day, que é o evento para todo mundo que é Mercúrios Pro, né? Então, se você tiver aí, ó, sempre no final do ano, marque aí já a sua passagem para vir aqui para o Brasil, né? Participar do Mercúrios Day com a gente. Vai que você ganha uma lá, né? Vai ser muito top. Beleza? Então, pessoal, eu ia pedir para vocês já irem deixando o like também. Enquanto vocês vão deixando o like, eu vou pegar uma água. Boa, pegue uma água lá.
Eu ia falar para vocês irem deixando o like aí, né, pessoal? Estamos com menos likes do que views. A gente sempre gosta de mandar ali 1 para 1. O Cometa Harley falou que quer uma de presente. Só vim aqui pro Mercurius Day. Vem pro Mercurius Day que vocês conseguem. Se vocês não vieram, não conseguiram ganhar, né, pô? Vamos lá, Bills? Vamos seguir aqui a nossa análisezinha aí? Simbora, paizão. Bora. Vamos lá. Então, basicamente, a Ethereum tem um problema de escalabilidade que funciona que existe porque a Ethereum ela quer limitar a quantidade de poder computacional que tem dentro da blockchain dela, beleza? Como que essa porcaria dessa explicação toda vai chegar na questão dos rollups? Porque agora a Ethereum fala, olha, as minhas taxas são muito caras, poucas pessoas podem pagar pelas taxas aqui, preciso resolver de alguma forma, certo? Como é que eu vou resolver? Tenho duas soluções aqui para resolver esse problema de taxas. Primeira, aumentar o tamanho de bloco. Ah, por que aumentar o tamanho de bloco, Bills? Bom, basicamente eu construo um super pedágio. Um pedágio com o dobro, o triplo de cancelas. Então, as filas que eram muito maiores vão ficar muito menores. Se as filas são menores, as pessoas não vão querer pagar tanto por essa prioridade, porque elas vão passar mais rápido no pedágio, certo? Então, as taxas vão ficar mais baratas, certo? Certo. Porém, quando você tem um super pedágio, o custo para você manter aquele pedágio, operacionalmente, é muito grande, certo? Então, você vai ter um poder computacional muito grande dentro daquele bloco. Logo, você vai ter uma quantidade mais limitada de máquinas, de validadores, que vão conseguir operar dentro daquele bloco, que vão conseguir validar aquele bloco. Então, à medida que você aumenta o tamanho de bloco, você diminui a segurança da rede, porque você aumenta a centralização de validação, certo? Essa é uma treta histórica da Ethereum, essa é uma treta histórica do Bitcoin, com o Bitcoin Cash, essa é uma treta histórica do mercado de cripto como um todo, beleza? Então já entendemos que aumentar o bloco não é uma solução. Então o que a Ethereum tenta fazer é aumentar a capacidade de execução da rede, certo? Eu vou conseguir colocar a mesma quantidade de poder computacional dentro de um bloco, sem alterar essa dinâmica, mas de alguma forma colocando mais transações. Beleza, como é que eu faço isso? Eu preciso transformar várias transações em uma só para não aumentar o tamanho de bloco em termos de poder computacional. E aí os caras começam a quebrar a cabeça, começam a quebrar a cabeça, começam a quebrar a cabeça, até que aparece um tal de Vbuterin, tá? Não sei se vocês conhecem aí quem é esse cara, mas basicamente lá em outubro de 20 ele lançou uma ideia lá no Fellowship of Ethereum Magicians, que basicamente é, vou dizer assim, o conjunto dos mágicos da Ethereum, que é basicamente vou dizer um blog, mas é quase um Discord ali, um ambiente de discussão entre Fórum, os, né, assim? é um fórum, um ambiente de discussão entre os nerdolas lá da Ethereum, entre os desenvolvedores, em que ele lançou a ideia de um Rollup Centric Ethereum Roadmap. O que significa esse Rollup Centric Ethereum Roadmap? Basicamente cara, a gente tem um problema aqui na Ethereum, a gente vai resolver ele via Rollups, beleza? A gente vai resolver ele via soluções de segunda camada, e a Ethereum ela vai caminhar para ser uma blockchain voltada para as segundas camadas, voltada para rollups, beleza? E foi aí que ele lançou um What Would a Rollup Centric Ethereum Roadmap Look Like? Como seria um futuro da Ethereum em que ela dependeria de rollups? Basicamente, desenvolveu ali a ideia. Essa ideia mudou muito desde então, tá? Não foi o que a Ethereum está fazendo hoje, não é nem um pouco próximo do que estava sendo discutido lá em outubro de 20, beleza? Muitas coisas mudaram até então, mas a ideia de rollup, ela não é nova, né? Ela não é de agora. A Ethereum, ela vem mudando o roadmap dela e vem transformando a Ethereum para ser uma blockchain independente de rollup já há algum tempinho. Isso que é importante que a gente fale, tá? Que raio é esse tal desse bacana, desse rollup, então? Vamos lá. Cara, um rollup, aqui é importante a gente falar que várias soluções para tentar escalar a Ethereum, tentar fazer essa segunda solução aqui de aumentar a capacidade de execução da rede, várias foram desenvolvidas, tá, ao longo do tempo. A Ethereum bateu muita cabeça para tentar chegar até nesse modelo de rollup centric que a gente está falando agora. Então, basicamente, a gente tem primeiro o modelo inicial do Ethereum 2.0 ali, que era o modelo de sharding, em que basicamente eu vou quebrar um bloco em vários, basicamente eu vou quebrar a blockchain de Ethereum em várias, então eu vou ter várias mini Ethereums em cima de um bloco e todas elas vão transacionar de forma separadas e todas elas vão agrupar as transações em uma só e colocar num bloco. Então, dessa forma, eu vou conseguir consolidar tudo em uma transação e executar dentro do bloco. O problema aqui é que, basicamente, eu dependia de quebrar a blockchain de Ethereum em várias, então eu tinha, de uma certa forma, um problema de interoperabilidade, que era comunicação, um problema de, cara, segurança, que de alguma forma cada um ia ter que cuidar da sua segurança, e uma blockchain,
um aplicativo ele ia ter que decidir se ele lançava no Shard 1 ou no Shard 2, então teve vários problemas técnicos desse modelo de sharding aí, que não vale a pena eu entrar no mérito agora, mas ele foi descartado. Então a Ethereum, o modelo da Ethereum 2.0, a atualização Ethereum 2.0 como tinha antes, ela foi meio que reformulada, assim, de chargings eles falaram, vamos migrar para rollups. E aí, a gente teve várias outras soluções que tentavam fazer o que um rollup faz. A gente teve state channels, a gente teve custodial sidechains, que basicamente é o que a Polygon é hoje, né? Então, eu tenho uma sidechain que funciona de forma separada da Ethereum, mas presta conta para Ethereum de vez em quando, até a gente chegar no modelo de rollups, que basicamente hoje, pelo menos o que o mercado faz a gente acreditar que ele é dividido entre ZK rollups e rollups otimistas, né? Então, basicamente, o mercado ele se separa nessas duas tipos de soluções, tá? Mas no final do dia, Gabriel, para de enrolar. O que é um rollup? Beleza? Cara, antes da gente explicar o que é um rollup, tô enrolando para explicar o que é um rollup, pessoal, mas vai valer a pena. Toda essa contextualização no finalzinho vai encaixar certinho na cabeça de vocês, beleza? Antes da gente falar o que é um rollup, de fato, como que é a tecnologia do rollup, a gente precisa entender que uma blockchain ela tem 4 componentes técnicos, tá? O que é 4 componentes técnicos? Uma blockchain ela tem, vamos dizer assim, 4 objetivos. Ela separa os objetivos aonde ela quer chegar em 4 blocos diferentes dentro dessa blockchain, tá? É como se fosse uma empresa aqui. Porra, a Mercúrio ela quer ser uma empresa que investe da melhor forma possível no mercado de cripto. Então, basicamente, eu tenho o departamento de marketing, o departamento de análise, o departamento de gestão de pessoas, e todos esses mini departamentos eles vão fazendo com que o objetivo final se comunique e ande paralelamente. Isso é a mesma coisa numa blockchain, tá? Primeiro componente técnico de uma blockchain é o Data Availability, que é o Data Availability. Basicamente é a parte que fornece, que é responsável por armazenar e fornecer os dados das transações. Então, basicamente, se deu alguma coisa ruim na blockchain do Ethereum, se as transações forem baralhadas por algum motivo e o estado atual não é o estado verdadeiro, beleza. Olha no histórico, puxa o estado anterior e beleza, restaura o estado anterior. Restaura, basicamente, o histórico da rede, certo? Para isso, você precisa ter uma parte responsável por armazenar esse estado da rede, tá? Consenso. Cara, consenso é muito importante. A parte onde todos os validadores trabalham para alcançar ali, basicamente, um acordo mínimo deles entre quais transações são verdadeiras ou não e, principalmente, a sua ordem. Essa parte que acontece isso de uma forma separada dentro de uma blockchain. Tudo não acontece dentro de um ambiente só, tá? Isso é muito importante, pessoal. Muito importante que, se alguém tem essa visão aí no chat, que basicamente a blockchain ela é uma camada só, um ambiente, uma salinha onde tudo acontece ao mesmo tempo, não. Existem entidades, partes diferentes de uma blockchain em que isso acontece de uma forma segregada, beleza? Tem a parte de settlement. A parte de settlement, basicamente, é onde realmente rola verificação de provas, resolução de disputas e, cara, transferência de ativos. Então, basicamente, aqui, eu tenho uma prova aqui, cheguei num consenso, emiti uma prova de que aquelas transações, elas são verdadeiras. Puta, cara, eu acho que essa transação não é verdadeira. Eu, como outro validador, acho que essa transação não é verdadeira, acho que a validação da rede está errada. Então, um ambiente onde você resolve esse tipo de disputa é esse ambiente que a gente chama de settlement aqui, tá? Que é um nome chique para uma coisa muito simples, tá? E o final do dia, a execução, que basicamente é o ambiente onde todas as aplicações vivem, todas as transações rolam e os estados eles são sempre atualizados, é onde o bicho pega de verdade, tá? Então é onde realmente a carteira A transfere para a carteira B e o estado da carteira A e da carteira B é alterado para o estado 2, beleza? Basicamente tudo isso acontece na camada de execução, tá? E o que é um roll-up? Até que, enfim, o roll-up ele é o caminho para você modularizar a Ethereum. Então, um roll-up ele é o caminho para você pegar a blockchain da Ethereum, que são esses 4 componentes básicos, basicamente, e você quebrar eles e pegar uma parte que a Ethereum não executa bem e você transformar essa parte em uma parte externa da blockchain da Ethereum, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente tem Ethereum como um monolito, que basicamente é uma blockchain que ela faz esses 4 componentes técnicos dentro de um só, beleza? Só que o que eu posso fazer? Eu posso pegar a execução, a parte responsável por fazer as transações e atualizar os estados, e levar para um outro ambiente. Eu posso simplesmente falar, Ethereum, não faz mais isso, cara. Você pode até fazer, mas eu vou fazer em outro lugar melhor do que você, beleza? Ao invés de eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo, Ethereum, foca no que você é bom em fazer, e eu vou desenvolver um ambiente onde eu sou muito bom fazendo uma coisa diferente, tá? Uma dessas propriedades de dentro da Ethereum, eu vou fazer em outro lugar, beleza? Então tem vários tipos de rollups, tá? Isso é muito importante falar para vocês, beleza? Como a Ethereum ela tem 4 partes principais, 4 blocos principais dentro da blockchain dela, você pode desconectar
qualquer um desses blocos, fazer isso em um outro lugar e depois só plugar de novo na Ethereum o resultado do que você fez em outro lugar, beleza? Então existem muitos tipos de rollups. Rollups, como a gente conhece hoje, não é o único tipo de rollup, não é a definição de rollup. Rollup, como a gente conhece hoje, é o tal do Smart Contract Rollup, que é basicamente um rollup que ele é uma série de smart contracts, uma série de contratos inteligentes que estão sempre se comunicando com a Ethereum, mas ele só tira uma propriedade específica da Ethereum, a propriedade de execução. Por quê? Porque, como eu falei, a Ethereum tem o problema de gás dela, o problema de gás faz com que o pedágio dela sempre tenha muitas filas e sempre o pedágio seja muito caro. Então, basicamente, o rollup, ou os times que desenvolvem os rollups falaram, cara, você não faz isso muito bem, Ethereum. Você mantém muito bem a segurança da rede, tá? Você tem aqui um set de validadores muito robusto, você, cara, nunca passou por nenhuma falha muito gritante que representou perda para os seus usuários, você raramente para de funcionar. Continua fazendo isso aí que você está fazendo, tá? Fica na boa aí. E eu vou levar a execução para fora e eu vou executar todas as transações, beleza? Eu vou, basicamente, eu vou colocar as aplicações em um outro ambiente, executar as transações, atualizar o estado e eu só te mando o resultado, beleza? E você só fica sabendo do resultado disso tudo. Beleza, Ethereum? Ethereum falou, beleza. Esse é o tipo de rollup que a gente mais conhece hoje, que é esse rollup de smart contract, tá? Que basicamente você tem uma camada que tem uma execução, tá? E você tem uma bridge ali que é para onde você se comunica com a Ethereum, e a Ethereum ela fica responsável por fazer basicamente a disputa de provas, por manter o consenso da rede e por armazenar as informações, enquanto toda a fila do pedágio vai para fora da Ethereum para um pedágio muito melhor do que o pedágio da Ethereum, beleza? Essa é a foto básica de um rollup, como a gente conhece hoje, do que é o disseminado dentro do mercado. Beleza, Danilão, tem mais alguma dúvida aí, cara? Temos uma dúvida interessante que eu queria puxar aqui para você, que talvez seja uma dúvida que pareça simples, né? Mas muita gente pode pensar isso e às vezes tem medo de perguntar. Então eu achei legal que o Altair perguntou aqui. Ele falou, cara, no final, ZK Rollups e ZK EVM é a mesma coisa? Cara, então, são algumas definições muito simplistas que o mercado foi encontrando para explicar algo que, na verdade, é muito mais cabuloso, é muito mais difícil do que parece ser, tá? ZK Rollups, ele foi uma definição, e é isso que a gente vai responder até o final dessa live, ele foi uma definição que se criou para falar sobre um tipo de rollup que tem um aspecto técnico muito específico, tá? E ZK-EVM, ele foi uma outra definição que ele tenta explicar como que todo um rollup se adapta a esse aspecto técnico muito específico. Tá? Então, basicamente, ZK Rollups são rollups que emitem provas via Zero Knowledge, que é uma propriedade técnica, e ZK EVM são rollups que desenvolvem toda a sua tecnologia para se adaptar a esse tipo de prova. Beleza? Então, tem essa diferenciação aí, que no final do dia acaba sendo enquadrado como a mesma coisa, mas eu queria deixar claro aqui, até o final da live, que, cara, não tem esse negócio de rollups otimistas, não tem esse negócio de rollups ZKs. Existem rollups que existem diferenças tanto de execução quanto de segurança entre eles, tá? E é por isso que chega a todas essas nominologias no mercado e tudo mais, e pode ser que um rollup otimista seja muito mais seguro do que um rollup ZK. Pode ser. Tá? Porque, como eu falei, o ZK ele é só uma característica técnica dentro de um ambiente gigantesco. E é isso que a gente vai tentar responder, mas mais aprofundado sobre a diferença entre cada um dos rollups ZKs vai ser na terceira live dessa série aí, então aguente até o final aí que tem bastante coisa. Então já vamos deixando o like aí, já vamos se inscrevendo no canal, hein? Quem não é inscrito, se inscreva aí, porque a gente vai ter aí na sequência dessas aulas aí. E o Andy, ele pergunta o seguinte, essas bridges, né, que se comunicam com o Ethereum, até que ponto elas são 100% confiáveis? Boa pergunta, cara. Esse é um dos principais pontos que a gente tem aqui na discussão de rollups, tá? O risco de bridge. Basicamente, o que garante a segurança da bridge. E o que eu garanto para vocês é, cara, a bridge não define o rollup. A bridge, ela não é o essencial na segurança de um rollup. Outras coisas são essenciais na segurança de um rollup. É isso que a gente vai tentar, vamos dizer assim, descobrir aí até o final dessa live. Posso seguir a live aqui, Danilão? Só queria falar aqui que o pessoal aqui, o Américo, né, ele mandou aqui, ó, show de aula. Então, Américo, para você vou dar um presente, não só mais essa aula, como mais várias aulas aqui que a gente vai fazer. É o seguinte, a gente pensou um negócio, foi muito legal, porque como vocês sabem, né, a Mercúrios Pro vai abrir daqui a 14 dias, mais ou menos umas 2 semanas, né, dia 14 de abril, né, ela vai abrir,
e a gente sempre faz uma sequência de lives gratuitas, que é para ser sempre a melhor aula que a gente já fez aqui na Mercúrios, né? A cada 3, 4, 5 meses, né? Faz 5 meses que a gente não abre Mercúrios Pro, né? A gente faz uma sequência de lives, né? Que é um curso, basicamente, sobre algo que a gente gostaria de ensinar e que seria relevante ali no momento. A gente já deu uma aula, por exemplo, na última vez, ali em novembro, foi o desafio sobrevivente, né? Que a gente ensinava sobre as quedas do mercado, e dessa vez a gente vai fazer o desafio checkmate, né? O que é o desafio checkmate? Vão ser 5 aulas que a gente vai ensinar sobre os ciclos de mercado. Então, como você se preparar para um ciclo de mercado, como você se posicionar no ciclo que a gente está atualmente, né? Como você identifica cada lugar que você está ali dentro de um ciclo e como vai se posicionando sempre quando o mercado sobe, quando o mercado cai e tudo mais. Então, né, se você está gostando dessa aula, fica tranquilo que as próximas aulas vão ser ainda melhores. Então, se você quiser participar, né, desse curso gratuito que a gente vai fazer, aí o desafio Checkmate está tanto no chat quanto no primeiro link aí da descrição. Não podia esquecer de dar esse recado aí para vocês. Vai ser uma sequência de lives muito, muito, muito foda que a gente está se propondo a fazer aqui, desde produção até conteúdo que o Bill está fazendo junto com o Carlos. Então vai ser realmente bem legal aí para vocês. Espero que vocês curtam, né, bastante. Já se inscrevam aí. Quem já se inscreveu no desafio Checkmate, manda aí pra gente que está inscrito no chat, beleza? Vão deixando o like aí e vamos seguir a nossa análise, Bills? Bora. Consegue jogar na tela aí? Já Não? tá na tela, Boa, já tá na tela. Perfeito, cara. O cara é muito bom. Bom, vamos lá. Então, essa pergunta da Bridge, ela foi muito boa, porque ela basicamente mostra pra gente como todo mundo pensa que é um roll-up, tá? Eu coloquei aqui como você pensa que é um roll-up, e tá tudo bem, porque até 3 semanas atrás era como eu pensava que era um roll-up também, tá? Então, basicamente, aqui tem você, né, Ethereum, perdão pelo desenho aqui, tá, pessoal? Embora eu ache esse desenho muito irado, depois eu compartilho com vocês a referência de onde eu peguei esse desenho. Basicamente, tem você aqui na Ethereum, com dinheirinho, e você quer chegar na Optimus, beleza? E depois tem você aqui dentro da Optimus, e você quer voltar para Ethereum. E basicamente você tem essa bridge maliciosa e perigosa que você tem que fazer para passar de um para outro, e você tem esse sequencer, que basicamente é o validador ali da segunda camada, em que ele protege a bridge, e ele protege a bridge com as suas armas ali, e basicamente você tem uma AK-47, tem uma AK-47 toda platinada de ouro aqui, se você tem um roll-up ZK, porque ele é muito mais seguro do que um roll-up otimista, então basicamente é muito mais segura a AK-47 do roll-up ZK do que do outro, e ela faz com que a bridge seja muito mais segura, e por isso você está muito mais seguro se você tem uma prova ZK ali. Basicamente é isso que a visão geral e o que realmente é espalhado no mercado em relação ao roll-up é. Na verdade, as coisas não são muito bem assim, tá? Essa visão, ela tá errada, e nem necessariamente um roll-up ZK ele é muito mais seguro do que um roll-up otimista, tá? É isso que a gente quer mostrar para vocês. Um roll-up, na verdade, ele tem 2 propriedades muito específicas aqui, tá? E antes disso, eu preciso passar para vocês o que é, de fato, um roll-up, beleza? Pra gente entender quais são as 2 propriedades mais importantes de um roll-up, pra gente conseguir diferenciar qual que é melhor entre um e outro, beleza? Basicamente, isso aqui é um roll-up que eu tô colocando na tela para vocês, tá? Esquece essa visão de, cara, tem uma bridge e tem a parte lá da Ethereum e tem um sequencer que faz a segurança e é um ambiente fechado e basicamente não sei o quê. Cara, esquece isso, tira esse mapa mental da cabeça. Vamos pensar dessa forma que a coisa vai ficar muito mais simples, beleza? O roll-up, ele é isso. Ele é uma função, ele é um programa. Para quem aqui fez alguma coisa de exatas na vida, eu acho que não no ensino médio, mas talvez num grau um pouquinho mais superior, fez algum curso que passou por cálculo, alguma coisa do tipo, acabou se acostumando com essa imagem aí, que basicamente você tem aqui uma função, ou basicamente um programa em que você tem uma série de inputs, e você gera um código ali, basicamente você tem uma função que gospe, com base em alguns parâmetros pré-determinados, ou output, beleza? Então, eu falo lá pro caixa pro ATM lá, como que chama isso aí, o Danilo? Aquela vending machine? É isso, basicamente eu coloco lá uma nota de R$10 e eu clico que eu quero um refrigerante, ele gosta de um refrigerante para mim. Isso daqui basicamente é um input, ele gera um código lá dentro e você sai um output, beleza? E vamos tentar trazer isso para a realidade. Quando você fala de input, você tem as transações dentro do rollup. O código, basicamente, é a forma como você vai executar e ordenar esses inputs. Vai executar e ordenar essas transações no rollup, beleza? Aqui ele pode ser simplesmente a EVM, tá? A máquina virtual da Ethereum. No caso de uma Optimus da vida, a OVM, a máquina virtual da Optimus. Então é a forma como você vai executar e ordenar da forma mais eficiente e inteligente possível essas transações. E depois você tem o output, que é o estado do rollup,
beleza? E o rollup, ele basicamente ele tem esse ambiente vou dizer assim, de execução e de cuspir outputs com base em inputs de uma forma separada. E embaixo você tem a Ethereum, que ela também faz isso recebendo os outputs do rollup. Então, basicamente, isso é um rollup. Eu quero que vocês pensem em rollup nesse sentido, beleza? Um rollup, ele é uma série de transações que executam um programa e gospem um output. E esse output, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se comunicar com a Ethereum, beleza? Se a gente pensar rollup como algo extremamente simples, como isso, vai ficar muito mais fácil na gente mais para frente conseguir diferenciar um do outro, certo? E aqui, essa é a forma como um rollup se comunica com a Ethereum. Então, basicamente, eu tenho aqui um ambiente que um input gera roda num código e gera um output. E esse output, vamos supor, esse daqui, o output 1, ele é o estado do rollup naquele momento. E ele precisa se comunicar para a Ethereum para colocar o estado desse rollup nesse momento como um input dentro da Ethereum, beleza? E a Ethereum, ela vai rodar o código dela, que no caso é a EVM, e gerar um output, que é o estado final dentro da Ethereum, beleza? Então pensa nisso, um código que roda, executa, ordena e tem que se comunicar da forma mais eficiente e segura possível com a Ethereum. Execução, ordenação, comunicação. Execução, ordenação, comunicação. De uma forma bem básica, isso é um rollup. É assim que funciona um rollup. Essas são as propriedades básicas de um rollup. Você conseguir executar as transações da melhor forma possível e você se comunicar de forma segura, garantindo que a sua segurança, que a sua comunicação é segura com a Ethereum. Beleza? E quem que faz isso daqui? Quem que faz essa ordenação? Quem gira esse código dentro do rollup e gera o output e manda esse output para Ethereum, tá? Esquece a parte de mandar o output para Ethereum, mas vamos só pensar o cara que executa tudo isso daqui. O cara que executa tudo isso daqui é um cara chamado sequencer, sequenciador, vamos falar em português aqui. Sequenciador, que o trabalho dele basicamente é executar as transações dentro do rollup, ordenar essas transações ou sequenciar essas transações para gerar um output, beleza? Porém, ele não fica pegando todas as transações, todos os inputs, gerando outputs o tempo todo e postando esses outputs na Ethereum o tempo todo. O que ele faz é basicamente uma promessa, beleza? Um acordo. E essa é a pegadinha, né? Ele não precisa postar o estado do rollup o tempo todo na Ethereum. Ele faz um acordo com seus usuários, que ele fala, olha, eu recebi aqui uma porrada de input, tá? Eu recebi aqui as suas transações, eu ordenei essas transações, eu entendi o que parece ser o estado desse rollup depois dessas transações, tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso colocar esse output como um input dentro da Ethereum, beleza? Eu posso jogar esse estado dentro da Ethereum, mas eu não vou fazer isso. Vou esperar, porque se eu for fazer isso o tempo todo, isso vai ser pouco eficiente para mim, certo? Porque eu vou ficar pagando taxa na Ethereum o tempo todo. Então eu vou acumular vários inputs, beleza? E só depois colocar esse output, solidificar, engessar o estado do rollup dentro da Ethereum. Então ele faz algo que a gente difere de soft guarantee, hard guarantee, né? Que basicamente é a garantia, vou dizer assim, leve e a garantia dura, bem a grosso modo, né? Mas basicamente ele faz um acordo de boca a boca ali, junto com seus usuários, de que ele vai jogar esse estado para dentro da Ethereum, esse é o soft guarantee. Então, basicamente, o usuário ele não precisa esperar para a transação dele ser validada, tá? Como o rollup ele fez o acordo com o usuário de que ele vai jogar o estado dele dentro da Ethereum, ele não precisa esperar para jogar essa transação, ele consegue continuar transacionando como se essa transação ela tivesse sido verdadeira, tivesse sido validada, beleza? E o que isso basicamente é basicamente isso que ele está fazendo, tá? Eu coloquei aqui o usuário colocando uma taxa com um input, né? Uma taxa não, uma transação como um input dentro da Layer 2 e basicamente o que o sequencer aqui está fazendo, ele está fazendo uma promessa, está falando, cara, deixa essa transação aqui, eu simulei qual que é o output, tá? Mas o output ele não está de fato ossificado dentro da Ethereum e uma hora eu jogo para lá, uma hora eu coloco para lá. Então o que você precisa de garantia? Você precisa de garantia que esse cara vai fazer isso realmente de uma forma eficiente e que essa execução ela está sendo feita da forma mais, vou dizer assim, eficiente, rápida, barata, segura possível, beleza? Ficou claro, Danilão? Esse conceito, ele é um conceito que, cara, é difícil de entender, tá? Porque na cabeça das pessoas, basicamente, na minha também, né, até algumas semanas atrás, basicamente era, olha, a Layer 2, ela pega uma porrada de transação, ela empacota em uma só, gera um estado
e ela joga esse estado no espaço de bloco da Layer 2 e ela fica jogando esse estado consolidado para dentro do Ethereum. E como um espaço de bloco, por exemplo, numa Layer 2, como uma Optimus da vida, demora alguns segundos, poucos segundos, se eu não me engano são coisas de 3 segundos, então de 3 em 3 segundos ele fica gerando vários estados e fica jogando sempre para Ethereum. Não é isso que acontece. Ele fica validando as transações ali dentro e gerando o estado do rollup várias vezes, tá? E basicamente um ambiente separado de uma blockchain separada, e só depois ele pega um estado final, depois de vários estados e vários inputs, ele pega um output final e joga isso para dentro da Ethereum, tá? Então é importante mudar esse mapa mental para que fique um pouquinho mais claro como que de fato acontecem as coisas dentro do rollup e por que ele consegue consolidar tantos inputs dentro de um output só, beleza? Eu acho que isso é super interessante e realmente é um pouco, não contra-intuitivo, mas é meio diferente do que normalmente se fala, né, quando você está ensinando o básico, né, de roll-ups. Mas daí, para a gente resumir, assim, acho que a ideia é fixar bem na cabeça, é a gente tentar mostrar o porquê que isso é interessante, né? Então, por que é bom a gente fazer as coisas desse exato jeito, assim, que você falou? Cara, basicamente porque você tira toda a execução, toda essa parte de receber um input, rodar o código, executar e ordenar e dar em estados, que é algo extremamente, vou dizer assim, exaustivo computacionalmente, que consome bastante computação, você tira isso da Ethereum. Você basicamente joga isso para um outro ambiente e a Ethereum ela tem que processar um input muito menor. Tá? Que basicamente o input é o output final do estado do rollup ali. Então tem que pensar que, cara, todas essas transações que eram para correr na Ethereum, elas estão rolando em outro lugar agora e mais importante de tudo, esse cara ele não tá o tempo todo pegando essas transações, gerando um output e jogando isso para Ethereum. Ele fica esperando, ele espera acumular, ele faz um acordo ali com os usuários e só depois, mais para frente, ele joga esse output para dentro da Ethereum. Saquei. Não, boa, vamos seguir aí, vamos seguir deixando like, né, pessoal? Vamos ver quantos likes a gente tá. Passamos 100 likes agora. Vamos continuar deixando like aí para entregar o máximo aí para as pessoas essa aula. Lembrando que essa é só uma, né, das várias aulas que a gente vai dar aqui sobre rollups. A gente vai falar mais dos ativos especificamente, vamos falar sobre Optimism Rollup, né? Vamos falar sobre basicamente todas as formas de se fazer aí essas soluções de escalabilidade para Ethereum, né? Hoje a gente quis entender de verdade como funciona ali o rollup. Então pode seguir aí, cara. Vamos fazer o beabá do que é um rollup primeiro, e aí depois a gente vai entrando nas particularidades de cada um, entendendo a diferença entre cada um, beleza? Cara, a gente acaba chegando depois nesse modelo aqui, tá? Vamos pensar que isso daqui, esse ambiente aqui é o rollup e esse ambiente de baixo aqui é Ethereum, tá? Pode parecer que tá um pouquinho confuso isso aqui, mas na verdade é muito simples. Esse ambiente aqui são os inputs do rollup, beleza? E aqui embaixo é como funciona a Ethereum. E como é que faz a comunicação, como é que rola a comunicação entre o rollup e a Ethereum? Algo muito legal que, cara, é muito, vou dizer assim, é muito diferente também que a gente acabou descobrindo no meio do caminho, que a comunicação ela não rola só do rollup jogando algo, se comunicando com a Ethereum, mas também o contrário também é verdade. O rollup ele também extrai informações de dentro da Ethereum. Porque, por exemplo, aqui o rollup ele tem um estado, tá? Que é o estado, como esse estado ele tá com, vou dizer assim, caneta preta aqui, significa que esse estado ele já está ossificado. O output do rollup é um estado que já está ossificado dentro da Ethereum, beleza? E você tem o estado soft, que é o estado que não está ossificado dentro da Ethereum. Como é que o rollup faz para saber como que todas essas transações aqui resultaram em um outro estado? Você precisa do estado anterior, certo? Basicamente, uma transição de estados, você pega um estado antigo, você adiciona uma série de transações, você pega o filme e você chega numa outra foto, beleza? O que o rollup faz? O rollup ele deriva essa informação da Layer 1. Então o rollup ele vai lá na Layer 1, ele puxa o estado antigo do rollup que está lá na Layer 1, ele pega todas as transações que rolaram no meio do caminho e aí sim ele chega no segundo estado. Ou seja, se acontecer alguma coisa no meio do caminho que deu ruim no rollup, o estado está fixado dentro da Layer 1. Ou seja, ele consegue sempre derivar, pegar as transações que aconteceram nesse meio de período no rollup, derivar o estado da Layer 1 e recriar o estado da Layer 2. Então, basicamente, o que um rollup faz é, ele tem essa porrada de taxa de transação que está sendo transacionada dentro do rollup, ele pega essas transações, deriva o estado da Layer 1, ele olha o estado anterior, ele simula
o estado atual do rollup e ele coloca isso como um input, tá? Aqui o input do rollup na Layer 1, dentro da Ethereum. Então é sempre uma comunicação de duas vias, tanto o rollup se comunicando e puxando informações de dentro da Ethereum e pegando essas transações para gerar um estado novo e aí sim colocar isso como input dentro da Ethereum. E aí você tem um estado novo, você tem esse checkpoint, você tem o estado final do rollup. Porque no final do dia, o que a gente precisa? A gente precisa que o estado esteja certo? A gente precisa que basicamente o saldo de todas as contas esteja certa, e aí basicamente o que ele faz? Ele ossifica isso dentro da Ethereum, pegando o estado antigo e todas as transações que aconteceram no começo como como parâmetro ali. Então, basicamente, expliquei tudo isso de uma forma bem complexa para a gente entender que são duas coisas muito importantes dentro de um rollup. Primeiro, a gente conseguir executar e ordenar as transações de uma forma eficiente, seja da forma mais rápida, seja da forma mais segura, e a gente conseguir fazer essa comunicação também de forma segura. Vamos sempre pensar nisso. Um rollup, ele executa, ordena e se comunica. Ele executa, ordena e se comunica. Então, ele tem que fazer essas três coisas da forma mais eficiente e segura possível. E aí que a gente começa a diferenciar o que é um rollup otimista do que é um rollup ZK, que é pelo menos essa nominologia que a gente tem dentro do mercado. Eu trouxe um exemplo aqui, que é o exemplo dos saques, tá? Que justamente a pergunta que a gente teve no chat foi uma pergunta sobre a questão da bridge, tá? O que é a bridge, basicamente? Qual que é o risco da bridge dentro de um rollup? Vamos entrar para um exemplo de saques, basicamente de transferência de ativos entre uma Layer 1 e entre uma Layer 2, para a gente tentar entender, basicamente, o que é o risco de bridge e como que esses dois se comunicam, tá? Vamos pensar na gente movendo nossos fundos, nossos ativos de uma Layer 1 para uma Layer 2, beleza? Então, basicamente, utilizando essa bridge aí para fazer a comunicação. Como que isso é feito? Eu travo o meu ativo na Ethereum, beleza? Eu vou lá no smart contract da bridge e travo o meu Ether, beleza? E eu mando uma comunicação para Layer 2 falando, olha, minta um Ether para mim aí, porque basicamente é como se eu estivesse transferindo. A transferência não é feita de fato. O Ether ele não sai de uma camada e vai para outra. Ele não é magicamente transferido pelo ar, pulando ou andando dentro de uma bridge. Basicamente o que acontece é eu travo de um lado e eu minto do outro, beleza? Isso acontece via comunicação. E quando eu quero fazer o contrário, também é verdade, tá? Basicamente aqui eu tenho a Layer 1 e aqui eu tenho a Layer 2. Quando eu estou na Layer 2, eu tenho o meu Ether utilizando lá, eu queimo esse Ether, beleza? Na verdade não queimo, eu mando para o smart contract vou dizer assim, a função dele para ele queimar esse Ether e ele se comunica com a Layer 1 e lá na Layer 1 ele fala, olha, o Ether foi queimado aqui. Libera esse Ether que está travado aqui, beleza? Então, o que define a segurança aqui é como é feita a comunicação. Não é nem tanto o smart contract, porque imagina, o smart contract da bridge, ele quebra. Cara, se a comunicação não foi feita, nem um cara ele é mintado aqui e nem o outro cara ele é liberado do outro lado, entendeu? Se a comunicação não é feita de uma forma segura, eu não consigo mintar um ativo na Layer 2. E se a comunicação do outro lado não é feita segura, o ativo na Layer 1 ele continua travado, entendeu? Então, o que mais importa aqui não é a bridge em si, é como a comunicação é feita de uma forma segura entre as duas camadas, beleza? E beleza, enfim, falando tudo isso que a gente falou, utilizando todos esses conceitos ultra difíceis que a gente falou, vamos tentar separar o rollup em caixinhas, tá? Vamos tentar encontrar uma definição para o que é um rollup, tá? Cara, por definição, cada rollup ele é uma blockchain, que é isso que eu falei, aquele espaço separado de execução, capaz de utilizar a sua própria máquina virtual, então é aquele código, aquela função que ele executa, ele tem que ter uma máquina virtual própria, ou ele pode copiar a máquina virtual da Ethereum, mas ele tem que ter um tipo de software ali que ele vai, de fato, executar as transações, em que esse software ele vai comprimir e ordenar essas informações e se comunicar com a Ethereum. Então, no final do dia, a gente tem 4 elementos aqui, que um rollup é uma blockchain, que ele é capaz de usar a sua máquina virtual, então a gente precisa entender qual que é a máquina virtual de cada um dos rollups, porque isso vai impactar diretamente na capacidade desse cara comprimir e ordenar informações de uma forma inteligente, beleza? De uma forma eficiente. E no final do dia, o que define a segurança dele não é de fato a bridge, não é de fato o smart contract da bridge. É se a comunicação da segunda camada com a primeira camada foi feita de forma segura. Então, no final do dia, a gente tem, o que a gente precisa focar aqui é como que é a máquina virtual, como que ela comprime, executa e ordena as informações e como que é feita a comunicação com a Ethereum.
beleza? E para a gente conseguir diferenciar cada um dos rollups, para a gente conseguir analisar, esse foi um modelo genérico, tá? Isso que eu expliquei para vocês é basicamente o beabá, é tentar exemplificar como funciona um rollup, um código, uma função, inputs, outputs, joga na Ethereum, inputs, outputs, joga na Ethereum. É muito importante ordenar da forma segura, é muito importante se comunicar de uma forma segura. Isso é o básico. Só que todos eles possuem muitas peculiaridades. A Arbitrum possui muitas peculiaridades, ela faz isso de uma forma diferente, a Optimus faz isso de uma forma diferente. A gente precisa separar, criar um mapa mental para a gente conseguir basicamente conseguir comparar e conseguir analisar cada uma delas. A gente precisa separar isso em duas perguntas, tá? Que é o primeiro, o que garante a segurança da comunicação, e segundo, como é feita essa compressão e execução. Como eu falei, o que um rollup faz? Ele executa, ele ordena, ele se comunica. Então, primeiro a gente precisa entender o que garante a segurança da comunicação, e depois como é feita essa compressão e execução. E nessa série de 3 lives, a gente vai tentar responder essas duas perguntas para cada um dos rollups, tá? Para Optimus, para Arbitrum, para zk-sync, para Polygon. Mas é muito importante a gente entender por que é importante a gente responder cada uma dessas perguntas, porque elas resumem todas as propriedades do que é um rollup, tudo que faz um rollup ser bom ou que faz um rollup ser ruim. Aqui eu vou dar um gostinho do que garante a segurança da comunicação. E como é feita a compressão e execução, a gente vai discutir a partir da próxima live, beleza? Antes de eu continuar, tem alguma dúvida aí, Danilão? Não, acho que a gente pode seguir, vamos continuar, fechar aí a live, depois a gente abre para todas as dúvidas, beleza? Porque ainda tem um recado também para o pessoal aí da Mercúrios Pro antes. Então, pessoal, podem ir mandando aí as dúvidas que vocês tenham sobre rollups, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem. A gente puxa depois, vamos finalizar a análise. Eu dou esse recadinho rápido aí pro pessoal da Mercúrios Pro e daí depois a gente já volta com as dúvidas, pode ser? Beleza, fechado, cara. Então vamos lá, 2 questionamentos. O primeiro, o que garante a segurança dessa comunicação? Antes da gente entender isso, a gente tem que entender que existem 4 formas das blockchains se comunicar. Lembra que eu dei aquele exemplo lá atrás das dos saques, deles se comunicando entre si e falando, olha, eu tenho um dinheirinho travado aqui, emite do outro lado. E basicamente a blockchain do outro lado fala, beleza, prova que você tem um dinheirinho travado aí. Tem 4 formas de que uma blockchain consegue se comunicar com a outra, tá? Vou tentar passar de forma resumida entre cada uma delas. A primeira é a autoridade. Então, basicamente, tem uma única entidade que determina se essa comunicação é verdadeira ou não. Então, eu tenho lá uma Layer 2, que o dono da Layer 2 é o BIOS. Então, sempre que sair alguma comunicação da Layer 2 para a Layer 1, o BIOS vai falar, olha, essa comunicação é verdadeira. E o que afeta essa comunicação, o fato dessa comunicação ser verdadeira ou não? Afeta só os fundos da Layer 2, afeta só os usuários da Layer 2. Porque a Layer 1, tudo que ela executar ali vai ser em relação ao estado da Layer 2. Então, basicamente, se essa minha autoridade não é tão autoridade assim, eu estou passando uma comunicação errada, isso vai me impactar, beleza? Se eu estou falando, olha, o estado dos saldos da Layer 2 é, sei lá, o Danilo tem R$10 e eu tenho R$5. Isso é mentira? Isso vai impactar o Danilo e o BIOS na Layer 2, não na Ethereum, beleza? Então tem esse aí, que é a autoridade, basicamente não é a forma mais segura possível, porque a gente sabe que, cara, você tem um ator que ele é exposto a falhas, ou ele é exposto a agir de forma maliciosa, então não é o melhor modelo possível. A gente tem o famoso acordo conjunto, que é bem parecido com a primeira, mas normalmente é um grupo de indivíduos. Pode ser uma multisig ali, pode ter vários indivíduos que basicamente assinam que a comunicação ela é verdadeira ou não. Ainda assim, é um acordo entre um grupo de indivíduos pequenos, em que não é muito claro os incentivos que cada um deles tem para executar isso. E também você não tem garantia nenhuma de que essa transação é verdadeira. Você não consegue provar. Você tem que confiar na palavra deles. Eles falaram, olha, essa comunicação é verdadeira. Eles assinam lá, olha, eu estou atestando que essa comunicação é verdadeira. Você não tem como provar que ela de fato é. E aí a gente vai para o modelo de provas. O modelo de provas é o modelo em que basicamente eu me comunico, a Layer 2, basicamente, ela coloca o output dela na Layer 1, ela coloca o estado dela na Layer 1, junto com uma prova de que aquele estado é verdadeiro, junto com uma prova de que aquela comunicação é segura, é verdadeira de fato. E aí que a gente começa a diferenciar. A gente tem 2 tipos de provas, tá? A Fraud Proof, que é a prova de fraude, e a Validity Proof, que é a prova de validade, beleza? Que é a prova de fraude? Prova de fraude, basicamente, o rollup, ele coloca o output dele lá, ele coloca o estado, então basicamente eu tenho um ambiente separado aqui, várias transações com input, eu gero um output ali final, e eu pego esse output e jogo na Ethereum. Só que eu não jogo com basicamente uma prova que isso daí é verdadeiro. Eu só jogo a informação lá. Ah, essa informação está validada? Essa informação não está validada? Depende do rollup, tá?
Não importa se é rollup otimista, não importa se é rollup ZK. Depende do rollup do modelo de validação. Mas, normalmente, ele já fez uma validação dele lá na segunda camada, validou que as transações eram verdadeiras, validou que aquele estado é verdadeiro, e ele joga esse estado final na segunda camada. Na cabeça dele, é verdadeiro, porque ele fez a validação dele lá. Só que na cabeça do Ethereum, a Ethereum não sabe. Então ele coloca aquele estado lá e ele meio que deixa aberto um período de contestação. Então, basicamente, é um período em que se alguém chegar lá e olhar e falar, olha, esse estado é falso. O cara que colocou o estado, que basicamente é o validador lá da segunda camada, vai falar, não, esse estado é verdadeiro. E os outros vão ficar, não. Eles vão ficar por um período até descobrir se o estado é verdadeiro ou não, sem nenhuma prova. Quem falar que o estado que o estado é falso, tem que provar que o estado é falso, beleza? Esse, basicamente, é o primeiro tipo de comunicação via prova, que basicamente eu não ofereço uma prova, mas se você falar que o meu estado é falso, basicamente você tem a possibilidade de olhar tudo o que aconteceu dentro da blockchain e provar que o estado é falso. E se tem outro, que é a prova de validade, que pensa como algo muito cabuloso, muito matemático, muito difícil, que é basicamente uma matemática doida, em que junto com o estado final, eu entrego um recibo. Esse recibo, ele é, cara, feito de forma tão precisa que é praticamente impossível você olhar esse recibo, o recibo está falando, essas transações são verdadeiras, esse estado é verdadeiro, e ele não ser verdadeiro. Então, basicamente, eu peguei o estado, rodei uma prova matemática muito doida, provei que esse estado é verdadeiro, e gerei uma prova matemática falando, olha, basicamente esse estado é verdadeiro. É quase impossível essa prova matemática estar mentindo, tá? Essa é a mágica da prova de validade, beleza? E aí, basicamente, eu não preciso contestar, porque eu já tenho a prova ali que é verdadeiro, eu não preciso duvidar de alguma coisa que, basicamente, é quase impossível provar que aquilo lá é falso. Então, eu coloco a comunicação, eu faço a comunicação com uma prova quase impossível de que ela seja errada, de que a comunicação é segura. E aí que mora basicamente a principal diferença entre os rollups como a gente conhece hoje, tá? Só dando uma contextualização aqui final. Cara, a gente tem aqui basicamente Ethereum, a máquina de Ethereum funcionando, e a gente tem a Bridge, beleza? Que a gente já viu que a Bridge, na verdade, não funciona para muita coisa. O que importa mais é a comunicação, se a prova que a comunicação é segura ou não. E a gente tem algumas formas de fazer essa comunicação. A forma de via autoridade, pode ser, sei lá, a Coinbase na Layer 2 dela falando que todas as transações lá são verdadeiras. Pode ter uma multisig, que é basicamente o que a Polygon faz hoje, tá? A Polygon, ela valida via multisig, comunica assinando que essas transações são verdadeiras, beleza? E você tem basicamente esse sequencer. Você tem o sequenciador, você tem o cara que ordena as transações, executa as transações e gera um estado, chegando lá e falando, olha, eu tenho aqui uma prova de fraude muito boa, ou eu tenho aqui uma prova de validação muito boa, eu estou protegendo a comunicação, eu estou garantindo a segurança da comunicação via a prova, eu estou garantindo que a comunicação é segura. Então, o que a gente tem que entender aqui é tanto a prova de fraude quanto a prova de validade, qual que é realmente a garantia de segurança que cada uma delas tem. Realmente, a prova de validade é melhor do que a prova de fraude? Porque esse é o consenso do mercado. Antes eu volto no modelo de saques aqui, mas basicamente esse é o consenso do mercado. O consenso do mercado é, cara, a prova de fraudes é um princípio tecnológico por trás dos rollups otimistas e a prova de validade é o princípio tecnológico por trás dos rollups ZKs. Aqui que está a diferença de um rollup otimista para um rollup ZK, em apenas uma implementação técnica na criação de provas. Não existe ZK Rollup, que é um bicho completamente diferente, separado do que é um ZK otimista. Tem uma propriedade técnica, que é a forma como eles vão se comunicar, e eles se comunicam via provas, e os rollups otimistas, basicamente, eles lançam com um período de contestação, e os rollups ZKs, eles lançam junto com uma matemática muito doida, que prova que essa tecnologia é verdadeira, tá? É aqui que mora a diferença entre o que é um rollup ZK, que é o rollup que usa o princípio tecnológico de zero knowledge, conhecimento zero, para gerar uma prova matemática para fazer a comunicação com a primeira camada, e o rollup otimista, que usa o princípio tecnológico de prova de fraude, que ele valida a transação na própria camada dele, mas ele não prova que a validação dele foi feita da forma correta. E deixa um espaço aberto para quem acreditar que a validação não foi feita da forma correta, ele possa questioná-lo, possa bater de frente com ele e falar, olha, o seu estado está errado. Não é uma garantia de que o estado está certo, nem que o estado está errado, porque, novamente, o que define se o estado está certo ou se o estado está errado não é a prova, é a validação, é a forma
como o rollup saiu de uma série de inputs, gerou um código e chegou no output. Isso que define se o output vai estar certo ou vai estar errado. Tá? Não é o ZK, não é o otimista, como se fosse um tipo de tecnologia, beleza? O que define isso é realmente a EVM, é realmente, basicamente, a forma como o rollup ele faz a validação ali dentro, se é que ele faz validação. O ZK, o prova de fraude, o otimista, é só uma implementação técnica da comunicação com a Layer 1, tá? Eu acho que isso daí é muito importante da gente entender esse tipo de diferença, beleza? E aí, o que a gente vai tentar entender daqui para frente, não nessa live, na próxima. Primeiro, provas de fraude. Provas de fraude realmente são seguras, tá? A tecnologia, o princípio tecnológico por trás dos rollups otimistas realmente é um princípio tecnológico seguro, que faz sentido. E qual a diferença entre cada um desses rollups na parte de execução, tá? Porque, novamente, eu falei, o trabalho de um rollup é executar, ordenar e comunicar. Vamos tentar entender primeiro se a comunicação é segura, via prova de fraude, e se existe alguma diferença entre a forma como a Optimus e a Arbitrum, elas executam e ordenam e saem de um input e chegam no output, porque isso, no final do dia, é o mais importante. O mais importante é como rola toda a execução dentro daquele ambiente, que vai dizer se esse cara ele é mais barato, ele é mais eficiente, e se ele chega no output mais seguro, beleza? E aí, no final, a gente vai comparar uma prova de fraude com uma prova de validade. Na terceira live, que é quando a gente for entrar mais a fundo, como funcionam as provas de validades, beleza? Gabriel, por que é tão difícil fazer um rollup ZK? Não é só fazer uma prova de validade. Cara, a prova de validade em si não é algo tão difícil de se fazer, obviamente. É muito difícil de se fazer. Mas o problema é você conseguir combinar os dois. O problema é você conseguir combinar a parte de execução e ordenação com você conseguir executar uma prova de validade. Normalmente, o que os rollups estão fazendo nesse momento é tentar encaixar toda a parte de execução e ordenação, ajustar isso para se encaixar dentro do formato de provas. Tá? Então, basicamente, o rollup ele se molda à comunicação, e não a comunicação, ela é só um aspecto técnico do rollup. Entendeu? Então, basicamente, você tem um bicho meio torto ali, meio estranho, que basicamente é um rollup tentando se adaptar a um modelo de ZK, e isso faz com que toda a execução e ordenação dele tenha que ser feita com alguns ajustes para que no final do dia eu consiga gerar uma prova de validade em cima daquilo. Só que no caso de prova de fraude, como eu não preciso gerar essa computação toda cabulosa, eu consigo fazer isso com tanta tranquilidade, eu só copio basicamente a máquina virtual, eu só copio a forma como a Ethereum faz as coisas, e eu não tenho toda essa complexidade de gerar essa prova de validade complexa que faz com que todos os ZK Rollups sejam uma coisa mais difícil do mundo aí. Pode ser que em algum dia a gente tenha um modelo de rollup em que ele tenha uma execução que é igual é feita no rollups otimistas de hoje, e só a validade é feita via Zero Knowledge, como é feita nos ZK Rollups hoje, o modelo híbrido? Pode ser que sim. E só que ainda a gente não está nesse estágio de maturação da tecnologia, mas isso pode acontecer. Bom, basicamente é isso. Terminei aqui meu TED Talk aqui, tô até com a garganta doendo sobre rollups. A ideia aqui foi tentar explicar para vocês novamente o que é um rollup, o basicão, e que um rollup ele é execução, ordenação e validação. Validação, na verdade, comunicação, tá? Então, os próximos passos é a gente comparar rollups otimistas sobre esses aspectos, como funciona a execução e a ordenação de cada um, e depois comparar a comunicação. Se essa comunicação de prova de fraude realmente é mais frágil que a comunicação via Zero Knowledge, e tentar entender a diferença técnica ali de cada um para conseguir chegar na conclusão de qual que é melhor. E no final aí dessas 3 lives, eu espero que a gente tenha pelo menos uma carteira aí de rollups e conseguir falar em qual segunda camada que a gente vai investir nesse mercado, beleza? É isso, Danilão. Caraca, muito bom, excelente aula aí, pessoal. Mandem as palminhas aí se vocês curtiram essa análise aí do BIOS. Tem algumas dúvidas interessantes aí que vocês mandaram no chat. Eu já vou puxar, mas antes eu só tenho um recadinho rápido aqui para dar para o pessoal da Pro. Antes eu já selecionei as dúvidas que eu vou puxar aqui para vocês. Só vou compartilhar a tela rapidinho, né? Vocês sabem que a gente está aos poucos anunciando todas as melhorias que a gente fez na Pro, né? Nesse período em que a gente estava com ela fechada, né? A Pro, para quem não sabe, nossa assinatura ela não abre faz 5 meses, né? Então provavelmente a gente só deve abrir só no segundo semestre, depois agora do dia 14 de abril, né? E a gente rodou uma pesquisa de satisfação para vocês falaram coisas que poderiam melhorar, e a gente sempre está melhorando enquanto ela está fechada, né? Então,
aqui a gente queria sempre passando, né, para vocês. A gente falou que a gente vai anunciando aos poucos aqui todas as melhorias. Na semana passada, né, a gente já falou os 2 primeiros, né, dos upgrades, a primeira análise semanais, né, como teve análise de sustentabilidade econômica do Bitcoin. Se a gente está falando de roll-up, tá tendo análise de Arbitrum, vai ter análise de Optimism lá. Eu sei que até Immutable X a gente já estava olhando. Chainlink, a gente fez análise ali na semana passada. A gente já vai postar também a análise escrita lá para vocês terem sempre uma análise semanal ali nova sendo publicada, seja de um ativo que a gente já investe, um dos famosos aí da carteira, ou de ativos menores também, tá? A gente regravou o curso de proteção, que era o que vocês tinham mais dúvida, né? Aquele curso de opções. Então, como se proteger ali no mercado, né? Que foi algo que gerou muitos bons frutos, né? Para a gente nesse período do bear market, né? E foi bem interessante, o pessoal curtiu bastante, mas a didática do curso antigo ainda estava um pouco atrasada, né? Não estava tão interessante como era essa. Então, a Nicole falou, cara, deixa comigo, eu vou fazer todo ele do zero, né, com uma didática perfeita, tentar fazer o melhor curso de opções e proteção que a gente tem aqui disponibilidade no Brasil, ainda mais sobre cripto, que praticamente ninguém fala, né? E o terceiro que a gente queria anunciar agora é o curso de renda passiva, né? É um curso de renda passiva que a Nicole também fez, mostrando tutoriais de staking, etc, e outras estratégias que a gente acha que pode ser interessante para a carteira de vocês. Então essas são as 3 novidades que a gente está anunciando até agora. Na quarta eu sei que eu já vou anunciar mais uma, na semana que vem mais outras, né? E fiquem aí ligados, porque são 10 melhorias, assim, as 10 principais que a gente selecionou ali para vocês, tá? Então só esse recado rápido aí para todo mundo que é Mercúrios Pro, tá? Espero que vocês estejam curtindo aí as melhorias da assinatura, beleza? E eu vou já puxar aqui algumas coisas, né? Lembrando, a Mercúrios Pro ela abre no dia 14, no último dia do desafio. Dia 14 de abril ela vai abrir, né? A gente vai abrir com vagas limitadas, porque senão o Caio GPT lá, a inteligência artificial, que não é artificial aqui da Mercúrios, não vai ter como fazer um suporte interessante para todos vocês. A gente vai sempre fazer um onboarding legal e tudo mais. Então a gente sempre vai dar prioridade para todo mundo que estiver na lista de espera. Então, se você ainda não está, se inscreve aqui, né? Eu mandei no chat, mas também é o segundo link ali da descrição, beleza? Já entrem lá para vocês terem prioridade. A gente sempre vai chamar todo mundo que está na lista de espera antes também para avisar quando vai ser a abertura, tá? Então vai ser no dia 14 de abril, na última aula do desafio Checkmate, beleza? Vamos lá, tem algumas dúvidas aqui interessantes para você, Bios. A primeira que eu queria puxar é do CryptoGame. O CryptoGame fala o seguinte: a tecnologia ZK pode ser utilizada em outras redes, certo? E se, por exemplo, se uma zona da Cosmos for ZK, facilitaria a comunicação entre Cosmos e Ethereum? Assim poderíamos ter uma comunicação com mais privacidade? Cara, como eu falei, a ZK ela é um tipo de implementação técnica na forma como uma blockchain ou uma Layer 2 se comunica com a Layer 1, tá? É uma implementação técnica de comunicação, de geração de prova. Então, assim, uma blockchain da Cosmos, ela pode ser ZK com a maior facilidade da vida dela. Ela pode ter essa propriedade técnica de fazer comunicação via ZK. Se ela conseguir gerar esse tipo de prova de validade com base nos inputs e nos outputs que tem ali dentro, que essa é a grande dificuldade dentro do ZK. Você conseguir adaptar a execução, todo o ambiente de execução e ordenação ali dentro daquele rollup para você conseguir, com base naquele output, você conseguir gerar essa prova de validade, entendeu? Então, se esse cara conseguir fazer isso, beleza, ele vai se comunicar com a Ethereum de alguma forma, não sei exatamente como, mas isso não vai ser algo que vai ser um puta diferencial para esse cara, entendeu? Ele vai gerar um tipo de prova de validade. Um tipo de prova de validade que tem uma computação ali por trás que prova que aquela comunicação é verdadeira. Mas é isso que vai fazer com que a Cosmos se comunique com a Ethereum? Não. Hoje, se você tem uma blockchain ali na Cosmos que ela quer mandar alguma informação para a blockchain da Ethereum, ela pode fazer de qualquer forma. Um ZK ele só faz com que isso seja mais difícil, entendeu? E a ideia de ZK sendo utilizado para privacidade, beleza? Tipo, a tecnologia de Zero Knowledge, ela é uma tecnologia que ela permite que a comunicação ela seja feita sem você abrir os dados, novamente. Você consegue provar que aquelas informações elas são válidas sem você mostrar quais são aquelas informações. Então, você tem um caso de uso muito grande para a privacidade, quando você está falando dessa tecnologia Zero Knowledge. Eu quero criar uma blockchain privada em que toda a comunicação nela, externamente, eu faço via Zero Knowledge. Você pode fazer e você pode se comunicar com qualquer blockchain no mundo. Como eu falei, a tecnologia de ZK
é só um aspecto técnico na forma como essa blockchain se comunica, na forma como essa blockchain ela leva o estado dela para algum outro lugar, entendeu? Então nada, não é isso que vai fazer com que algo seja mais compatível ou se comunique mais ou menos com a rede da Ethereum, beleza? É isso que eu quero desmistificar aqui, essa ideia de, cara, tipo, porra, um roll-up ele funciona muito bem, ele é muito mais eficiente, ele é muito mais seguro. Não necessariamente, cara. Se o ambiente de validação ali dentro for uma porcaria, de nada importa a prova de validade sendo feita em zk. Se ele não executar, ordenar e validar as coisas de uma forma eficiente e segura, não é uma prova de validade que vai salvar esse ZK, esse roll-up. Boa. Não, show, cara. E o Matheus Carvalho, que eu não sei se é o Matheus Carvalho aí, nosso brother lá de Pilar do Sul, né, falou: bom dia, pessoal. Vocês não acham que o período de contestação dos Optimism Rollups podem ser um ponto de instabilidade, né? Pode fazer com que transações sejam revertidas, inclusive transações válidas? Sim, mas a gente tem que lembrar também que, cara, vamos supor que você demora para gerar uma prova de validade dentro do ZK. Isso é um problema também. Você tem que garantir de que essa prova de validade gerada ela é verdadeira. Vamos tentar dar uma contextualizada antes. Qual que é o problema dos rollups otimistas, pelo menos a visão geral que se tem no mercado? Você tem esse período aí de contestação, basicamente o período que você está certo, até que se prove o contrário. E a ideia é que se alguém contestar no meio desse período, você tem que voltar todo o estado da blockchain e tudo que aconteceu na blockchain naquele período deixa de ser verdade. Não necessariamente isso que acontece, tá? Eu posso, por exemplo, tentar de alguma forma isolar a transação que não foi verdadeira e você validar, aí você reverter só aquela transação que ela não foi verdadeira, entendeu? Então você não volta todo o estado completo da blockchain e reverte todas as transações. Isso também é um outro diferencial técnico que você pode ter entre rollups otimistas, tá? Novamente, importa muito mais a segurança da validação, a forma como as transações elas são executadas e elas são validadas, do que de fato se o output ele está ou não com uma prova de validade ou uma prova de fraude, beleza? Porque se o output que sair de um rollup ZK ele for ruim, ele for frágil, ou ele for gerado por um ente só, vamos supor, tem um ente que ele valida aquelas transações dentro de um rollup ZK. Isso é muito mais frágil do que um rollup otimista, em que você tem vou dizer assim, uma descentralização de sequencers e de validadores, certo? É um setup muito mais robusto. Não é só um aspecto técnico da geração de provas que faz a segurança do rollup como um todo, tá? Essa questão do período de contestação do rollup otimista é um ponto negativo? É um ponto negativo. Até que ponto ele é muito negativo e que ele muda as duas soluções de patamar, cara, aí já é muito relativo, entendeu? Não é isso que faz com que um rollup ZK seja muito melhor do que um rollup otimista. Como eu falei, são muitas características em conjunto que fazem um rollup. Não é só um detalhe da prova que faz com que um seja muito pior do que o outro, entendeu? Não, boa. O Matheus aqui tá falando que não é ele é de Jacareí. Tá pertinho da gente, né, viu? Nós que somos de Mogi das Cruzes, né? Tá do lado, somos cara. aí do lado, Matheus. Vamos tomar uma aí qualquer dia. O Andy, sempre com perguntas tranquilas e fáceis aqui pra gente, perguntou como se deu a capitalização da Polygon em 2022, né? O valor que entrou no protocolo. Houve o repasse de token aos novos investidores, né? Se sim, qual foi o período de vesting e a quantidade de tokens? Beleza, perfeito, cara. Cara, foi um round de 400 e poucos milhões, só que a gente tem uma dificuldade absurda, assim, a gente tem nos conteúdos de Polygon, tá? Se eu não me engano, no Pickers de Polygon a gente falou sobre isso, tá? Se você procurar revisitar lá, que a gente tem uma dificuldade absurda de conseguir traquear esse round, beleza? Desde como que esse dinheiro entrou, se esse dinheiro já saiu, aonde que está esse dinheiro em dólar, se está na tesouraria do protocolo, se os tokens já foram emitidos para os investidores, se tem vesting, se tem lockup, na mão de quem que está isso daí. Então, o que a gente vê são as carteiras da Polygon, elas diminuindo, só que a gente não consegue fazer esse traqueamento aí de, cara, se tem vesting, os termos exatos do round, tá? Mas, cara, o modelo padrão de round normalmente é esse, né? Você compra o token com muito desconto e você tem um período de vesting. Mas os termos exatos do round é algo que a gente não tem transparência e a gente não consegue fazer o monitoramento. Inclusive, é um trabalho que a gente faz sempre quinzenalmente, que a gente faz as atualizações das carteiras e tenta entender as movimentações. Então, sempre que aparece alguma coisa suspeita, a gente tenta
vou dizer assim, a gente tenta entender a raiz do motivo, a raiz da movimentação ali, mas esse round especificamente, aí ele tem bastante perguntas e abertos, principalmente sobre essa questão do low cap e do vesting dos tokens para os investidores, tá? Boa. Aqui o Paulo Persiano está dando uma sugestão para a gente, quando a gente for analisar os projetos na próxima live, por favor, falem de Dusk Network. Já ouviu falar da Dusk Network? Cara, não conheço. Acho difícil a gente falar de um projeto que a gente ainda não estudou, mas vamos pesquisar aí. Se tiver alguma coisa, algum diferencial assim de tecnologia que chame a nossa atenção, a gente para estudar com certeza. Então, manda aí, cara, se você achar alguma coisa, algum conteúdo que você gostaria que a gente visse, manda aí pra gente, né? Coloca nos comentários depois da live acabar ali. A gente sempre olha lá todos os comentários, né? Que tem, a gente olha, responde e tudo mais. Então, se você tá vendo essa live, não é ao vivo, né? Pode colocar aí nos comentários que a gente vê também tudo aí que passa. Beleza? Então, eu acho que é isso, pessoal. Muito boa. Tem um questionamento Tem mais um aí? da Orca aí, da Solana. Boa, aqui o Ray Wesley, né? O Ray Wesley fala sobre a Orca DeFi da Solana, que bloqueou todos os usuários dos Estados Unidos. Como isso pode impactar na rede Solana e no projeto Orca, já que o povo americano não podia investir na Orca? Cara, não é isso que vai mexer na Solana, sendo bem sincero, a Solana tá num ambiente ali de apocalíptico, tá? De terra arrasada. Então, se você interage no ecossistema da Solana via DeFi, a nossa sugestão é de parar de interagir. Porque, cara, é um ecossistema que está extremamente frágil e perdeu bastante a credibilidade, e a rede continua passando por bastante problemas técnicos, então a gente sugere não mexer, não interagir com o ecossistema da Solana, e sobre esse ponto específico, a Orca é muito relevante dentro do ecossistema DeFi da Solana, mas hoje o ecossistema da DeFi da Solana está tão pequeno, mas tão pequeno, que não é um banimento de usuários dos Estados Unidos ou tal que vai impactar no futuro da Solana como um todo, entendeu? Acho que, cara, é só mais um dos percalços que a Solana está passando, tem outras coisas muito mais importantes que vão impactar de fato o sucesso ou insucesso de longo prazo da Solana, tá? Não é um banimento de usuários dos Estados Unidos da Orca em específico que vai mudar alguma coisa para a Solana. Boa. Tem um questionamento interessante aqui que eu tava vendo também, que eu acho que a gente pode fazer um último comentário, né? Falando que o lançamento do ZK-EVM hoje parece não ter tido efeito com o preço da Polygon, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, do lançamento do ZK-EVM, né? E como que, respondendo já ao Altair, como é que os DEPs da Polygon migrarão para essa nova rede, né? Como é que vai funcionar isso tudo? Tá, beleza. Respondendo a primeira pergunta, primeiro, cara, eu não vi o impacto no preço, tá? Mas é aquela história, né? Compra no boato e vende no fato. Normalmente o price action, né? O comportamento de preço dos ativos é basicamente assim. Quando você anuncia uma novidade, o preço explode. E na hora que chega a novidade de verdade, não mexe em nada no preço. Então, é um comportamento natural do mercado mesmo. Como as DEPs da Polygon migrarão para a nova rede? Não vai ter migração. São duas blockchains separadas, duas blockchains diferentes. Imagina que, não sei, você mora num bairro e aí basicamente a prefeitura chega lá e fala, olha, eu estou, para os cidadãos desse bairro, eu estou criando um bairro planejado muito melhor e muito mais seguro. Beleza? Tá lá o bairro. Mudem. Basicamente é isso que está acontecendo, tá? Os DEPs, eles precisam fazer a integração, eles precisam fazer o deploy dentro da Polygon ZK-EVM, então eles precisam deployar o código deles lá, as aplicações precisam ir lá, migrar, fazer esse movimento técnico, e os usuários também precisam pegar o ativo deles, fazer a bridge, né, mover os fundos deles para Polygon ZK-EVM, então eles precisam fazer esse processo de mudança. Aí chama o carreto, vamos fazer a mudança, vamos para esse novo bairro aí que parece ser muito melhor, beleza? Nada automático, e a Polygon Proof of Stake, que é a rede que rola hoje, esse bairro antigo da Polygon, vai continuar existindo. Né, já respondendo o CryptoGame aqui, né? Polygon Proof of Stake não vai acabar, né? Ele continua lá existindo e as pessoas que quiserem fazer a migração podem fazer. Perfeito. Bom, pessoal, acho que é isso então. Queria agradecer bastante aí todo mundo que assistiu. Lembrando, né? Dia 10 começa o desafio, ali o desafio Checkmate, 5 aulas, né? Não percam essas aulas por nada na vida de vocês. A gente está sempre naquele compromisso, né? Eu sempre faço essa promessa para vocês, eu nunca consegui não cumprir essa promessa de fazer sempre as 5 melhores lives que a gente já fez, as 5 melhores aulas que a gente já teve na história da Mercúrios, tanto em termos de produção, em termos de aula, de conteúdo, de tudo. A gente sempre faz as melhores aulas nesse desafio. É algo que a gente se mobiliza aqui por mais de um mês montando as aulas, né? E que a gente quer falar nessa vez sobre ciclos de mercado. Então, se vocês quiserem ali, é só se inscrever no primeiro link da descrição, o desafio Checkmate. Lembrando, logo embaixo também tem o link da lista de espera da Mercúrios Pro. Porque toda sexta-feira, né? Na sexta-feira do desafio, dia 14, a gente vai fazer a abertura da mais nova turma
da Mercúrios Pro, depois de 5 meses com ela fechada, finalmente teremos novos assinantes aí. Então, pessoal, Ansioso. é isso. Queria agradecer bastante aí todo mundo que esteve aí, agradecer o Bills pela análise, desejar uma boa semana aí a todos e até semana que vem tem mais, pessoal. Bora pra Valeu. cima.